Maísa Ribeiro é associada de David Gates. O que isso significa? Clique e descubra. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar falando desta pessoa interessante dentro do adventismo contemporâneo aí com o mundo da internet, que é Maísa Ribeiro. Particularmente, pessoalmente, eu não tenho nada contra Maísa Ribeiro, como pessoa, como cristã. Desejo a sua salvação, a sua felicidade neste mundo também. De qualquer forma, Maísa Ribeiro se coloca e é colocada como líder da igreja, pessoa que está aí pregando e tem escola de profetas e faz palestras e pregações e etc, e um montão de vídeos e materiais em DVD e etc. E aí muitas vezes os nossos irmãos estão seguindo então a pessoa que produz bastante, que se envolve bastante, e o conteúdo do que está sendo falado. Como é que funciona isso aí? Além disso, tem toda a questão de quem é essa pessoa em sentido assim, um pouco mais profundo, né? E aí eu vou dizer para você que ela é associada daquele camarada chamado David Gates. E eu não vou ficar só simplesmente falando, vou mostrar para vocês aí um trechinho curto com alguns prints, né, de alguns sites que eu tirei aí, algumas provas da associação entre Maísa Ribeiro e David Gates, e daqui a pouco você vai entender o que isso significa. Então é o seguinte, ó, o primeiro print que você vai ver é um print de um material em inglês que eu encontrei na internet, com o ministério Reaching Hearts e fazendo ali propaganda também do ministério de David Gates. Por que isso é importante? Porque o Reaching Hearts, ele é a versão americana do ministério da Maísa Ribeiro, alcançando corações no Brasil. E que também você vai ver, esse é o segundo slide, que tem ali um slide do site do Alcançando Corações com uma menção a David Gates também. O terceiro slide é de um projeto antigo da Maísa chamado A Verdade Presente, onde nesse site você também tem links para o ministério de David Gates. E por fim você verá um print do livro do próprio David Gates, que se chama Missão Piloto, página 206 ou 209, alguma coisa assim, onde ele fala como que ele enviou Maísa Ribeiro e Leandro Ribeiro para continuarem o trabalho que ele tinha começado lá com o Daniel Spencer em Belo Horizonte, não deu certo, e aí no final isso aí vai se tornar aquilo que hoje é a TV Terceiro Anjo, tá bom? Dá uma olhadinha nessas provas aí retiradas da internet, e depois eu vou dizer para você o que isso significa. Dá uma olhada aí. Ok, meus amigos e amigas, então você vê aí as provas, né, tiradas da internet de que o ministério de David Gates e o ministério de Maísa Ribeiro estão intimamente relacionadas, um fala do outro, um aponta para o trabalho do outro, demonstrando fazerem parte de uma mesma rede, uma mesma organização, um mesmo grupo de pessoas com objetivos em comum, visões teológicas em comum, uma forma de agir em comum dentro aí daquilo que, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se chama de os ministérios independentes. Os ministérios independentes, eles podem existir, inclusive devem existir, mas eles devem cumprir algumas condições para trabalhar a favor da igreja 100% e não utilizar-se do nome da igreja e influenciar os membros da igreja para ideias errôneas ou que vão contra a própria igreja em si. Acontece que existem vários tipos de ministérios independentes, aqueles mais benéficos para a igreja e aqueles que não são totalmente benéficos. E o ministério de David Gates e seus associados é desse segundo tipo, desse que não é totalmente benéfico para a igreja. Para provar isso que eu estou dizendo, eu trago para vocês aqui um documento oficial da Conferência Geral, traduzido para o português, onde se fazem várias recomendações contra o ministério de David Gates e seus associados. Eu destaquei uma frase aqui que eu quero ler para vocês, quando o associado da presidência da Conferência Geral, o secretário de campo chamado Orville Parchment, é o nome dele, ele escreve o seguinte:
A Conferência Geral e os líderes das divisões desencorajam campos e igrejas locais de fazerem arranjos ou promoverem oportunidades para David Gates ou outros representantes da GMI para estarem com os membros da igreja ou falar em eventos da igreja. Fica aí para vocês darem uma olhadinha. E eu vou colocar uma cópia da descrição desse conteúdo, deste alerta da Conferência Geral, na descrição desse vídeo para você poder ler com mais calma conforme você quiser, tá bom? Então o que significa o fato de que Maísa Ribeiro está associada a David Gates? Isso significa que a condenação da Conferência Geral, que recai sobre ele, também recai sobre ela, que é sua associada, que é uma das suas representantes aqui no Brasil para pregar o sensacionalismo em torno de música, vegetarianismo, sexualidade, volta de Jesus, fim do mundo e etc, ok? E assim, olha, é bastante importante vocês entenderem isso, especialmente para evitarem interpretações assim muito pessoais das coisas que a gente fala aqui nesse canal, como se, por exemplo, eu, Ezequiel, não gostasse da Maísa e aí tivesse perseguindo ela. Eu gosto da Maísa, não persigo ela, desejo bem para ela, vejo qualidades na Maísa, não vejo unicamente defeitos e problemas, mas sou totalmente crítico da teologia dela, da forma equivocada dela avaliar, expor e pregar alguns textos bíblicos em torno de algumas questões, inclusive em algum outro momento podemos trabalhar um pouquinho mais isso. Fiz um vídeo há algum tempo atrás questionando essa questão profissional e acadêmica dela em torno da psicologia ou não. Até hoje não recebi resposta, mas também é bastante importante entender que eu não acusei a Maísa de não ser ou de não ter algum título ou alguma formação profissional. Eu simplesmente manifestei a minha dúvida e até agora essa dúvida permanece. Mas assim, é importante que essa dúvida seja esclarecida não para mim, mas para os próprios seguidores de Maísa que acreditam que ela é psicóloga, que ela é uma especialista, que ela é isso e aquilo e tal. Eu não tenho certeza que ela seja essas coisas, que se atribuem a ela. Mas caso ela seja, simplesmente basta ela trazer os seus diplomas, registros profissionais e aí demonstrar a exatidão das informações a respeito de quem ela é, academicamente falando, profissionalmente falando, tá bom? Independentemente disso também, ela pode ser psicóloga, mestre, doutora, pós-doutora, maior autoridade do mundo em psicologia. Vamos pensar que essa seja a verdade. Isso não muda o fato que ela é associada a David Gates e, portanto, condenada pela Conferência Geral como alguém que não deveria ser convidada para pregar e falar em eventos da igreja e etc, ok? Esta é a recomendação da Conferência Geral a respeito de associados a David Gates e Maísa Ribeiro é uma dessas associadas.